Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. Quando você viaja sozinho, você naturalmente fala com mais gente, porque como você não tem um amigo, alguma pessoa que você já conhece para conversar, você é meio que obrigado a puxar assunto com as outras pessoas. É, ocorre naturalmente. Eu sou uma pessoa muito introvertida, então eu não sou aquela pessoa que sai fazendo muitos amigos. Mas quando eu viajava sozinho, eu nunca tive problema de, ai meu Deus, estou sozinho, solitário. Eu sempre tava com alguém junto. Outra coisa que rola também, as pessoas elas ficam mais interessadas em você e talvez até de uma certa forma com a pena. Ah, eu fico com pena daquele cara, ele tá sozinho, não tem amigos, então eu vou convidar ele. E aí você é convidado muitas vezes. Então, assim, quando eu comecei eu gostava porque eu adorava ficar conversando com as outras pessoas, principalmente quando você tá recém começando a conhecer estrangeiros de outras culturas. Era muito interessante. Mas depois de um tempo ficou entediante, tipo, comecei a achar meio entediante as pessoas. E o motivo que começou a ficar entediante é que eu já empreendia, né? E a maioria das pessoas não empreende, ou se empreende um negócio com uma ambição de um nível diferente do meu. E aí acabava, eu não conseguia ter uma conversa profunda do nível que eu queria, falar das coisas que eu queria. Eu até às vezes ficava com vergonha de falar, vamos dizer, dos resultados que eu estava tendo, das coisas que eu estava fazendo, porque é uma coisa de um outro mundo para essas pessoas. E aí não rolava conversa. Só nos primeiros dias da minha primeira viagem. Minha primeira viagem sozinho foi de cerca de um mês para os Estados Unidos. Os primeiros 2 dias eu fiquei bem nervoso, tanto que eu fiquei até com dor de barriga de nervosismo que eu tava. Eu lembro que quando eu cheguei lá, em Miami, o primeiro destino da viagem, que é um destino super de brasileiro, é, eu tava nervoso, eu não sabia, eu tinha que almoçar, e aí eu fui almoçar no restaurante brasileiro. Eu tinha recém chegado nos Estados Unidos e fui almoçar no restaurante brasileiro. E detalhe que o restaurante brasileiro não era perto de onde eu tava ficando. Era mais ou menos uns 30, 40 minutos de carro. Então, tipo, eu peguei o carro, fui dirigir 40 minutos para ir pro restaurante brasileiro por causa desse desconforto, nervosismo. Tem um artigo muito bom do Paul Graham, que é o fundador da Y Combinator, ele fala assim, the more of a noob that you are locally, less of a noob that you are globally. O que isso significa? Eu vou explicar no próximo Stories. Quem joga videogame, jogos online, sabe o que é a palavra noob, que é tipo uma pessoa, meio que um iniciante, uma pessoa meio besta, assim, que não sabe o que tá fazendo. Se a pessoa não sabe jogar o jogo, você chama ele, é um noob. Não sei se ainda usam isso hoje em dia, na minha época usava. Mas acontece que quando você, vamos dizer, você morou a vida inteira na sua cidade, você conhece cada canto, cada esquina, todos os lugares, sabe usar o transporte público, sabe se comunicar, você é um expert na sua cidade. Só que se você pega essa mesma pessoa que é expert na cidade, sei lá, do Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, e aí você coloca ele em uma outra cidade, não precisa nem ser uma cidade difícil, coloca ele em Lisboa, em Portugal, ele vai se perder. Ele não vai saber onde comer, às vezes vai ter até problema de se comunicar mesmo, o idioma sendo o mesmo, enfim, vai ser super estressante. Quem já viajou sabe que, tipo, tu chega pro primeiro lugar, num lugar diferente, você fica maluco, é muito diferente. Só que uma vez que você vai fazendo isso mais e mais e mais e mais, e você viaja para 10 cidades, países, 50 países, 100 países, e cara, sei lá, centenas de cidades, e pega vários voos e usa o trem, o metrô. E aí nem isso, você aprende a usar a máquina de lavar, e sei lá, se você já ficou em, que nem eu, sei lá, mais de 100 Airbnbs, eu acho que eu já usei todos os tipos de máquina de lavar que existe no mundo, então qualquer máquina de lavar eu vou lá, eu sei usar ela. E são umas besteiras assim, mas você vai aprendendo. Essa coisa da máquina de lavar, o lava-louças, tipo, você viaja, às vezes você vai para um lugar, você não consegue ligar. Você chega no apartamento, tá tudo em alemão e você não sabe qual é o botão que usa para lavar roupa e não sabe. Então, você viajando assim, por mais que você vai passar perrengues, você vai ser um noob nessas cidades globais, mas se você compara com uma outra pessoa que pode ser um expert local, você vai para qualquer outro lugar, você consegue se virar com muito mais facilidade. E aí acaba tendo similaridades entre países que estão na mesma esfera de influência. Por exemplo, vamos dizer, se você sabe viajar no leste europeu, nos países da União Soviética, qualquer um dos outros, eles são meio similares. No meu caso em específico, eu não me obrigo a trabalhar um certo número de horas, porque o meu trabalho ele é muito mais criativo, é de estratégia e ele não é tão operacional mais. Então não faz sentido essa questão de horário.
Mas para muitas funções você tem que cumprir o horário. Por exemplo, se você trabalha com atendimento e você tem que estar disponível para tirar dúvidas de clientes, você tem que estar disponível no determinado horário. Então não tem como fugir. Então depende da função. No caso de desenvolvedores, a gente não é muito restrito assim de você tem que estar online dessa hora até essa hora, mas a gente tem que estar pelo menos algumas horas por dia para conseguir se comunicar e depois pode fazer no seu horário. Mas isso é algo complicado, até mesmo para casos de trabalhos que não necessariamente precisaria de horário, porque a gente já teve problemas de tipo, você dá muita liberdade e a pessoa não saber lidar com essa liberdade de horário e perder a produtividade.